Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a parte 2 da nossa aula 6 sobre atuadores industriais. Espero que vocês já tenham visto a parte 1 e vamos dar prosseguimento com a nossa aula. Na parte 1 a gente viu algumas características dos principais atuadores elétricos, atuadores industriais utilizados aí na automação industrial. Agora nós vamos ver alguns exemplos desses atuadores, certo? O primeiro deles aqui seria um motor elétrico. O motor elétrico, pessoal, ele é responsável por mais de 90% do consumo mundial de energia elétrica nas indústrias. Então, ele é uma carga muito utilizada na indústria para diversos processos industriais. E muitos desses processos são automatizados, ok? Então, o motor como atuador o motor seria um tipo de atuador dos mais utilizados na indústria, né? Então é muito importante que a gente entenda as formas de acionamento e de controle desses motores. Não é o objetivo dessa disciplina discutir características do motor, circuito equivalente, controle de velocidade, métodos de partida. O importante aqui é apenas que a gente entenda como utilizar esses motores para modificar uma variável de saída de um processo industrial, utilizando o motor como um atuador. Então, pessoal, o motor ele é uma máquina que gera um movimento angular, né, rotacional, e ele pode ser classificado com relação à sua tensão de alimentação. Existem motores de corrente contínua e existem motores de corrente alternada. Isso é muito importante porque na hora que a gente for fazer a nossa atuação, a gente precisa alimentar o nosso atuador e a gente precisa alimentá-lo com a tensão devida, né? Então a gente tem que saber se o nosso motor é de corrente contínua ou de corrente alternada para poder alimentá-lo corretamente. Só como uma curiosidade aqui, a gente tem motores de corrente contínua e motores de corrente alternada de indução e os síncronos. E no meio industrial, os motores de indução são de longe os mais utilizados. A definição de motores elétricos, então, pessoal, são máquinas elétricas que vão converter uma energia elétrica fornecida para ele em uma energia mecânica de movimento no seu eixo, para fazer tocar, para fazer girar alguma carga mecânica que está conectada, que está acoplada ali. Então, esse tipo de movimento ele é angular, rotacional, e a gente tem desenvolvido no eixo desse motor uma potência mecânica que é dada pelo produto do torque desenvolvido pela velocidade desenvolvida no eixo daquele motor. E para que a gente possa aproveitar essa potência mecânica desenvolvida no eixo do motor, algumas estruturas mecânicas podem ser utilizadas, podem ser conectadas no eixo para realizar essa transferência de energia, como por exemplo engrenagens, correias e polias, né, que vão fazer essa transferência de energia, de torque, de velocidade, de uma velocidade, de um nível de velocidade para outro, de nível de torque para outro. A gente tem também os redutores, que muitas vezes são compostos de engrenagens e polias que vão promover uma redução de velocidade ou de torque para que se consiga atingir velocidades mais baixas, velocidades mais altas, torques mais altos ou mais baixos, proporcional a essa redução. E a gente tem os fusos, que são uma forma de transformar o movimento angular do motor em um movimento linear. Então, a gente vê como se fosse um parafuso, né, uma rosca infinita aqui, e aí quando você conecta ela no eixo do motor, o movimento angular faz essa rosca ir para frente e para trás. Então seria o fuso é uma forma de converter esse movimento angular em um movimento linear de translação, para frente e para trás, recuando ou avançando essa rosca. É muito interessante que a gente veja que muitas vezes, né, pela definição de sistemas de controle, o controlador vai enviar informação para acionar o atuador. Só que muitas vezes os controladores eles não possuem potência suficiente para dar partida em motores elétricos. Por isso que a gente não faz, na grande maioria das vezes, a gente não faz esse acionamento direto do controlador para o motor elétrico. Então o que a gente costuma utilizar são relés eletromagnéticos, contatores, por exemplo, e aí a gente utiliza o nosso controlador para enviar o seu sinal de saída e alimentar a bobina de um relé com uma baixa corrente, uma baixa intensidade de corrente de potência, e essa bobina alimentada vai promover um acionamento eletromecânico
né, que vai chavear o nosso circuito de carga que está sendo alimentado por uma tensão, uma fonte de tensão capaz de fornecer a potência necessária que esse motor precisa para partir de forma correta, né? Então perceba que a corrente que circula aqui no circuito de carga, ela pode ser muito maior e deve ser, na grande maioria das vezes, do que a corrente aqui no meu circuito de comando, né, do controlador. Então, segundo essa definição, o controlador ele está acionando o relé e o relé está permitindo, está manobrando o meu circuito de saída. Nesse contexto, a gente pode definir que o relé eletromagnético também é um tipo de atuador, já que ele atua no meu processo ligando um motor elétrico, por exemplo. Algumas aplicações de motores elétricos no meio industrial, a gente pode citar compressores, até mesmo de ar comprimido, né? Bombas centrífugas, ventiladores industriais, esteiras transportadoras, veículos elétricos, máquinas têxteis, elevadores ou qualquer outra aplicação que necessite de algum tipo de movimento angular. Nesse caso, os motores elétricos são utilizados. Um outro atuador muito utilizado no meio industrial são as válvulas industriais, que são dispositivos que têm como principal função controlar, estabelecer ou interromper o fluxo ou a vazão de líquidos, gases ou materiais em suspensão que circulam em tubulações. Então, dessa vez, é muito importante que a gente defina aqui o conceito de vazão, né, que é a variação de volume pela variação do tempo. Então, essas válvulas elas permitem o fluxo ou a vazão de líquidos, gases ou sólidos na forma de suspensa, né? Existem basicamente dois tipos de válvulas no meio industrial. São as válvulas de automação, que são válvulas que são utilizadas para controlar outros atuadores, como no caso os cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Fazendo um paralelo com os motores aqui, é como se a válvula fosse o relé térmico, o relé eletromagnético utilizado para acionar o atuador, que seria o cilindro, que como analogia seria o motor elétrico, né? Então essas válvulas são utilizadas para fazer o controle de outros atuadores, por isso que elas podem ser chamadas de pré-atuadores. Ou a gente pode ter válvulas de processo, que elas atuam diretamente no processo, controlando a passagem do fluido, como por exemplo no enchimento de um reservatório. Então, permitir ou não a passagem de água, por exemplo, por essa válvula, é atuar diretamente no processo. Essas válvulas elas podem ser classificadas com relação à sua operação. A gente pode ter uma válvula manual, que ela abre e fecha por meio de uma ação manual, né, que pode ser via volante, engrenagem, alavanca, parafuso, etc., mas que precisa de uma pessoa ir lá ou uma força mecânica ir lá e fazer esse movimento. A gente perceba que esse não é o tipo de válvula mais ideal para se utilizar em sistema de automação, porque ela não pode ser automatizada, né? A gente tem as válvulas com operação motorizada, com ação pneumática, hidráulica ou elétrica, que aí sim a gente já consegue fornecer um sinal pneumático, elétrico ou hidráulico para fazer o acionamento dessa válvula. Então a gente já consegue controlar ela e automatizá-la de alguma forma. E a gente tem a operação automática, né, que seria o nome pode causar confusão, mas a operação automática quer dizer que não precisa de nenhum meio externo para acioná-la, nenhuma operação manual e nenhuma ação pneumática, hidráulica ou elétrica. Ela vai ser operada por meio do próprio fluido, através da pressão que esse fluido exerce na válvula, né? Ou através de molas e contrapesos internos aí no sistema, né, que conseguem fazer essa válvula atuar de uma forma mais automatizada, mais automática. É muito importante que vocês percebam que o interessante para nós aqui seriam as válvulas elétricas, que a gente consegue fazer o acionamento delas através do nosso controlador. A gente manda um sinal e essa válvula ela vai abrir e fechar em função desse sinal elétrico fornecido. Essas válvulas ainda podem ser classificadas quanto à sua atuação na permissão ou não da passagem do fluxo. Basicamente, existem três tipos de válvula. As válvulas de bloqueio, que elas vão interromper ou estabelecer o fluxo, né? Elas seriam como uma chave totalmente aberta ou uma chave totalmente fechada. A gente pode fazer a analogia dela como um sensor NA/NF, né?
A gente tem as válvulas de regulagem, que elas não são simplesmente aberto ou fechado, mas elas elas conseguem controlar o fluxo. Então imagina que você quer encher um reservatório com uma vazão maior, uma vazão menor, né? Você consegue controlar esse fluxo que passa por essa válvula. E tem as válvulas direcionais, que elas só permitem o fluxo em um sentido. Então se você quiser, por exemplo, bloquear o fluxo de água, de fluido de um meio, de uma saída para a outra, com uma válvula, né? Ela vai ter essa função direcional de permitir a passagem somente em uma direção. Como eu falei com vocês, o interessante é que a gente pense, né, trabalhe com as válvulas solenoides, as válvulas que possuem um acionamento elétrico. E essas válvulas, elas possuem duas partes principais. Ela possui o corpo, que é composto por uma tampa, uma mola e um diafragma, que é por onde ocorre a passagem do líquido por essa válvula, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, um corpo em inox, um corpo em alumínio, um corpo em plástico, um corpo em bronze, um corpo em latão. Esse material que é utilizado no corpo depende do líquido que você quer passar por ele, né? E aí a gente tem uma bobina solenoide, né, acoplada aqui nesse diafragma, tem um êmbolo aqui dentro do diafragma também, né? Aqui a gente consegue ver em todos esses casos a nossa bobina aqui no interior, né, conectada aqui à válvula com o êmbolo aqui no interior dela, né? E aí o princípio de funcionamento é bem simples e bem parecido com o relé eletromagnético. Quando a gente alimenta aqui dentro desse compartimento, a gente tem uma bobina de cobre, por exemplo, né? E o êmbolo dessa válvula vai estar aqui embaixo, por exemplo, né? Um exemplo. Essa válvula pode ser normalmente aberta, normalmente fechada também. Ela pode, a priori, permitir a passagem de fluxo ou não permitir a passagem de fluxo. Isso depende. Mas então, quando a gente alimenta essa bobina aqui com a corrente elétrica, vai gerar um campo magnético, né? E vai fazer esse êmbolo subir ou descer, permitindo ou bloqueando a passagem de fluxo. Então, é uma analogia bem interessante com o relé eletromagnético. Aí a gente percebe que a gente consegue fazer o controle dessa válvula através do nosso controlador, por exemplo. Alguns acionamentos dessas válvulas, né, a gente pode citar aí o acionamento de cilindros pneumáticos ou hidráulicos, quando a gente pensa nas válvulas de controle, né, não válvulas de processo propriamente dito. Controle de nível de reservatório, sistema de irrigação, equipamentos odontológicos, principalmente que a gente vê que nos consultórios odontológicos há muito ar comprimido sendo utilizado nos seus equipamentos, né, alguns hidráulicos também. Controle de temperatura e mistura de líquidos, né? Se a gente quer controlar a temperatura de um líquido através da mistura de um líquido aquecido com um líquido resfriado. Sistema de refrigeração, por exemplo, ar-condicionado, que controla a passagem de um ar refrigerado ou não para aquecer o ambiente. Serviços de limpeza ou qualquer outra aplicação que necessite do controle de fluidos, né? Então, o que vai fazer esse controle de fluido vai ser essa válvula. E por fim, a gente tem aqui o nosso último elemento atuador, que seriam os cilindros industriais. Diferentemente dos motores, esses cilindros eles são responsáveis por criar um movimento linear, ou movimento de translação. Então perceba que aqui a gente tem um eixo, né? E esse eixo ele se movimenta para frente ou para trás, exercendo uma força. E essa força é o produto da pressão desse êmbolo pela área dele. Então a gente vai ter cilindros industriais de todas as formas e tamanhos, com áreas diferentes, justamente para que a força que esse cilindro exerça no seu movimento seja variável. O acionamento desses cilindros eles podem ser, assim como as válvulas, pneumáticos, hidráulicos ou elétricos, certo? Sendo que os cilindros pneumáticos e hidráulicos são constituídos de uma câmara cilíndrica e um pistão móvel. E esse pistão móvel ele é movimentado para frente e para trás em função do ar comprimido ou do óleo pressurizado que entra ou sai dessa câmara cilíndrica, né? Então, se por exemplo, imagine aqui que o pistão está retraído aqui dentro, está aqui, e você fornece uma entrada de ar comprimido, esse ar comprimido vai entrar aqui nessa câmara e vai expandir, movimentando esse pistão para fora, né? Ou a gente pode inserir, por exemplo, esse ar comprimido nessa direção que vai movimentar esse pistão para dentro, que a gente consegue controlar, por exemplo, a entrada, o avanço e o recuo desse pistão. Então, seria algo bem semelhante com uma seringa, né?
só que a seringa, o movimento que a gente fornece é mecânico. Já os cilindros elétricos, né, eles funcionam de forma diferente. Os cilindros elétricos, eles nada mais são do que um motor elétrico, que pode ser um motor de passo ou um servomotor, são alguns motores especiais aí, e um fuso, né, uma rosca aqui, né, e aí quando a gente aciona esse motor, esse cilindro vai para frente, vai para trás, dependendo do sentido de giro do motor elétrico, ok? Esses cilindros, os cilindros pneumáticos e os hidráulicos, pessoal, eles são exatamente iguais, só muda o fluido utilizado para fazer esse controle de pressão do pistão, né? Se vai ser o óleo no caso dos hidráulicos ou se vai ser o ar comprimido no caso dos pneumáticos. Mas os cilindros pneumáticos, eles são os mais utilizados na indústria, os mais comuns, certo? E eles vão ser divididos aí em duas categorias. Tanto os pneumáticos quanto os hidráulicos. Ação simples, onde a gente tem um pistão e esse pistão ele só se movimenta em uma direção, na maioria das vezes em avanço, certo? E a gente tem o de dupla ação, que ele permite o avanço ou o recuo. Novamente, o de dupla ação ele vai ter uma entrada de ar comprimido ou de fluido numa extremidade na outra, e o de simples ação vai ter só em uma extremidade. Perceba que para que a gente faça utilização de um sistema pneumático, é necessário que a nossa instalação possua uma rede de ar comprimido. Essa rede de ar comprimido ela é constituída de uma geração através de um compressor e um secador de ar. Então existe um compressor instalado ali que vai pegar o ar ambiente, vai secá-lo, né, para tirar toda a umidade dele e vai comprimir esse ar a altas pressões. Existe uma linha de distribuição para levar esse ar comprimido desse compressor para diversos pontos da instalação. É uma linha de distribuição composta por tubulação de metal, né, para suportar essa alta pressão do ar. E existem pontos de aplicação onde a gente vai retirar esse ar comprimido a alta pressão e utilizá-lo. Perceba que isso daqui, ó, é muito semelhante a uma instalação elétrica, onde a gente tem, por exemplo, a rede elétrica responsável pela geração de energia elétrica, né, os circuitos internos para fazer a distribuição da energia na instalação e as tomadas como ponto de aplicação de retirada, né, dessa energia elétrica. Então, na rede pneumática, a gente precisa de um sistema bem parecido com o sistema elétrico. E muitas vezes isso pode ser uma desvantagem desse sistema pneumático, né, porque você vai ter que ter toda uma instalação pneumática para o seu sistema funcionar. Sendo que na grande maioria das vezes você já tem um sistema elétrico ali. Então, por isso você pode acabar optando por um acionamento elétrico do seu sistema. A utilização, para que a gente consiga fazer a utilização de um cilindro pneumático na indústria, alguns componentes são necessários. O primeiro deles, o próprio cilindro pneumático, né? O segundo seria alguns sensores utilizados no cilindro. Por exemplo, veja aqui o êmbolo, né, que a gente tem aqui para movimentar o pistão, e esse êmbolo aqui tem um ímã acoplado aqui na sua base, né? E aqui a gente vai ter um sensor magnético aqui, e se ele for de dupla ação, um sensor magnético aqui. Por quê? Justamente para que a gente possa fazer o controle desse cilindro quando ele está totalmente avançado ou totalmente retraído, né? Para que a gente não fique fornecendo ar comprimido, por exemplo, para ele quando ele já está na posição final. Isso pode até danificar o componente. Então a gente precisa desses sensores justamente para nos informar da posição deste pistão, né? Se ele está no meio intermediário ou não. Perceba que esse pistão ele não pode ser utilizado para um meio movimento, né? Está metade avançado. Eu não tenho essa informação se ele está metade avançado. Eu só tenho informação se ele está completamente avançado ou completamente recuado. O que pode ser feito é o controle da velocidade de acionamento desse pistão. Se vai ser mais rápido ou se vai ser mais lento, através de válvulas que façam o controle desse ar comprimido. Então, novamente, a gente vai precisar da utilização dessas válvulas de automação, né, para fazer o controle desses cilindros. Tanto o controle de velocidade do êmbolo, como o próprio controle da entrada e saída do fluido, que no caso aqui seria o ar comprimido, ou poderia ser o óleo pressurizado no caso dos pneumáticos também.
E, obviamente, a gente vai precisar dos pontos de acionamento pneumático para fazer o acionamento desse cara. Então, perceba, se essa válvula for uma válvula solenoide, nós temos aqui uma automação híbrida, né, com um sistema pneumático e um sistema elétrico, ok? A gente tem a vantagem de utilizar um cilindro pneumático, que ele vai ser muitas vezes mais barato, mais eficiente e mais simples do que um cilindro elétrico, por exemplo, né? Com a vantagem de ser acionado eletricamente através do sinal enviado pelo controlador. A gente tem algumas aplicações aqui dos cilindros na indústria, né? Os cilindros eles são utilizados muitas vezes para mover uma peça, para prender uma peça, né? Então perceba aqui que eu tenho acoplado ao cilindro uma ferramenta aqui, e o cilindro faz sempre esse movimento de translação para frente e para trás, né? Eu posso utilizar esse cilindro para formar, para moldar peças, encaixá-las em alguma superfície, e a superfície dar forma a esse objeto. Ou eu posso utilizar cilindros para processar, para formar embalagens, peças, processos industriais de forma geral, né? Algumas outras aplicações são embalagens, engarrafamentos, empacotamentos em indústrias em indústrias farmacêuticas, alimentícias, de bebidas e etc. Movimentos de peças em esteiras industriais de forma geral. O acionamento de prensas, pinças, braços robóticos, ele é sempre elétrico ou pneumático devido à facilidade que a gente tem de fornecer essa força, essa transferência de força para o movimento dos braços. Alinhamento de placas, né, o pistão movendo e alinhando sempre as placas numa posição correta. Montagem de peça em plataformas ou qualquer outra aplicação que necessite aí de um movimento angular. Perfeito? Para finalizar, a gente tem uma tabela comparativa aqui dos cilindros pneumáticos, hidráulicos e elétricos, tá? A gente consegue ver alguns pontos muito interessantes, por exemplo, a complexidade. A gente vê que o pneumático, né, desde que você tenha instalação pneumática na sua indústria, a sua complexidade é simples, né? Diferente de um elétrico, por exemplo, que além de ter o elétrico, você ia ter que precisar de um circuito eletrônico para fazer o controle dele, né? Quando, na verdade, se você tem um pneumático hidráulico, esse controle pode ser feito através de válvulas simples, né? Em contrapartida, para você fazer o acionamento desses dois caras, você precisa de um compressor, de uma tubulação, de uma bomba e da eletricidade, já que a gente precisa fazer o controle das válvulas através de um sinal elétrico, né, das válvulas solenoides, ao passo que no cilindro elétrico a gente precisa só da eletricidade, né? Então seria uma vantagem dos elétricos. Tem a questão da eficiência, né? Que o elétrico ele vai ter uma eficiência melhor, mas em contrapartida ele vai ter um custo mais elevado também, uma manutenção mais elevada, diferentemente da manutenção dos pneumáticos, que é bem simples, o que faz com que eles sejam mais largamente utilizados. Uma outra diferença aqui é a velocidade de acionamento, né? Por exemplo, os elétricos eles são muito rápidos. Os pneumáticos são rápidos, mas muitas vezes mais lentos que os elétricos. Mas os hidráulicos, muitas vezes, eles são mais lentos do que os demais. Essa lentidão pode atrapalhar o processo. Ok? Enfim, essas seriam as principais características dos três tipos de cilindros. Bom, pessoal, neste ponto, chegamos ao fim desta nossa aula. Espero que vocês tenham entendido os conceitos de atuadores industriais. E nós nos vemos na próxima aula.